Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área. E ontem, infelizmente, o Flamengo não saiu do 0-0 contra o Madureira e já vejo muitas pessoas criticando o Vitor Pereira, o chamando de professor Pardal. Sinceramente, não vejo assim. O próprio treinador falou em sua entrevista coletiva o porquê de ter utilizado o Marinho como lateral esquerdo, né? Falou da ausência do Felipe Luiz e não ter uma outra opção para utilizar na lateral esquerda. Muita gente pergunta, pô, Deco, mas por que não usou o Marcos Paulo? Boa pergunta, né? Ele está conhecendo o elenco agora. Acredito que tenha sido apenas uma vez que ele utilizará o Marinho, até explicou que é um jogador agudo, que joga aberto, que ele gosta, mas decorrer do ano, não acredito que ele o fará mais nenhuma vez, né? Vamos aguardar. Mas é início de trabalho, o Flamengo com preparo físico, né, sendo colocado à prova. Ele próprio disse que o próximo jogo, agora no Maracanã, o Flamengo continuará com os titulares para dar ritmo de jogo. É isso, é início de temporada, são 12, 13 dias de preparação e vamos ter calma, vai ter altos e baixos e confio muito ainda no trabalho do Vitor Pereira. O que a gente tem que cobrar muito é a contratação de reforços. O que não pode acontecer é quando o Flamengo não tiver o Pedro, você ter o Mateusão, com todo respeito ao Mateusão, como atacante 9 no Mengão. Não dá, não tem condição, né? Então o Flamengo precisa de jogadores, Felipe Luiz também, é um jogador que a gente vai contar quando? Não sabemos. Minha opinião é que ele deve migrar rapidamente para o meio. Então, na minha opinião, o Flamengo agora também precisa de um lateral esquerdo, um lateral direito. Desde a saída do Rodinei, não consigo ver um substituto à altura. O Varela não tem essa característica de jogar mais avançado, né, bem aberto pelo lado do campo. Não tem essa característica ofensiva. É um jogador mais defensivo do que ofensivo, né? E o Mateuzinho, na minha opinião, não dá para contar 100%, tá? Então temos muitas carências, também reserva para Arrascaeta, um jogador, um ponteiro pelo lado direito. Cara, já cansamos de cobrar aqui da diretoria do Flamengo. Até o momento, um reforço só, que é o jogador Gerson, né? E ainda tem essa, né, que podemos não contar mais com o João Gomes e precisamos de jogador de muita intensidade ali também no meio campo, né? Que marque bastante e saiba sair para o jogo. Enfim, você que está chegando a primeira vez agora no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação, tá? Muito obrigado a todos vocês. Chegamos ontem à marca de 297 mil inscritos, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aí o nosso giro de informações. O Renato Maurício Prado dizendo que o Vitor Pereira assustou a torcida no Flamengo, o chamando de professor Pardal, né? Ele bota assim, baita professor Pardal, Vitor Pereira. O cara conseguiu botar o Marinho de lateral esquerdo. Hoje o Vitor Pereira assustou a torcida, não pelo empate. O Carioca não vale bolhufas. O Flamengo vai se classificar e se jogar sério vai ganhar o Carioca. Não é esse o problema. O problema foram as mexidas que o Vitor Pereira fez. Foram mexidas assustadoras. Ele tirou o Pedro para botar o Mateusão. Na verdade, ele tirou o Pedro e não colocou o Mateusão naquele primeiro momento, né? Saiu o Pedro, Everton Ribeiro, entraram Everton Cebolinha e Matheus França. E aí o Gabigol foi fazer um atacante de área, que a gente já viu que não dá, não tem condições, né? Aí ele reclama do Pedro, da qualidade do Pedro e entrada do Mateusão. Ué, então vai reclamar com a diretoria do Flamengo, com todo respeito ao Renato Maurício Prado. Qual a outra opção que ele tem de centroavante ali no elenco dele? Ele não tem, pô. Ele não tem, né? E ontem ele explicou por que ele tirou o Pedro. Pela questão física. Se você perde o Pedro agora, o Pedro, lembrar o pessoal que o Pedro voltou 2 dias depois, devido à seleção brasileira, 2 dias depois do que o restante do elenco. Ele teve menos tempo de treinamento do que o restante do elenco, ele e o Everton Ribeiro. Então o pessoal tem que ter muita calma nessa hora, tá? Ele continua assim, o Mateusão é um bonde, o cara vai lá e tira o Pedro, que foi o artilheiro da última Libertadores. Aí tirou Ayrton Lucas e bota o Marinho de lateral esquerdo, tirou o Gerson, Everton Ribeiro. O que esse cara quer fazer?
Fazer experiência é compreensível, mas com inteligência. O que o Vitor Pereira fez ontem foi uma loucura. Espero que tenha sido só um surto, porque o que ele fez é inacreditável, né? Mas volto a falar para vocês, o que o Renato Maurício Prado, que ele faz? É o elenco que ele tem à disposição, pô. Cadê os reforços? Cadê a cobrança na diretoria do Flamengo da falta de reforços? Tá? Ele volta a falar assim, que o jogo mais importante para o Vitor Pereira nem é a Supercopa contra o Palmeiras, nem é a final do Mundial se ele chegar. O jogo fundamental para ele é a semifinal do Mundial. Esse é o jogo que não pode perder. Se perder a semifinal, o Vitor Pereira volta já com a metade da cabeça na guilhotina, tá? É isso. Tá? Então aí, palavras do Renato Maurício Prado, já botando a pressão danada no Vitor Pereira, né? Volto a falar, cadê a pressão na diretoria do Flamengo? Não estou vendo a pressão na diretoria do Flamengo. Vamos continuar aqui. Vitor Pereira preocupado, né, com a venda do João Gomes e pedindo um substituto. Já falamos aqui muitas vezes, né? O Vitor Pereira já disse que, perguntado sobre reforço, falou que é uma coisa interna, que só vão falar na hora que tiver algo concreto, né? E ele já comunicou à diretoria que quer a contratação de volante, entendeu? Que é um jogador com as mesmas características do João Gomes, com intensidade na marcação e armação nas jogadas, tá? Já falamos aqui sobre a questão das mexidas dele, do meu ponto de vista, tá? Volto a falar, acho só que na lateral esquerda ele poderia ter levado o Marcos Paulo e ter testado o menino, se não dá para contar com o Felipe Luiz, tá bom? Falar aqui também, né, sobre a questão, né, eu nem vou comentar muito sobre o jogo, porque o Flamengo teve muito abaixo tecnicamente, né? O time ontem sem intensidade também, então muito complicado que a gente assistiu ontem. Tá? Falar aqui que o Flamengo foi eleito o melhor time do mundo em ranking internacional, né? Um feito histórico. O Flamengo foi considerado o melhor time do mundo, seguido por Palmeiras, Liverpool, Chelsea e Manchester City, tá? Então, só para trazer um título de curiosidade para a nação rubro-negra, tá? Sobre a questão do Marinho ter jogado na lateral esquerda, né, ala esquerda, e já havia alfinetado o ex-treinador Paulo Souza, tá? Enfim, então, só para lembrar ao pessoal, e vamos aguardar. Não acredito que o Paulo Souza volte a colocar o Marinho como lateral barra ala esquerda. Falar aqui sobre o goleiro Hugo, né, que o Benfica acabou desistindo e, pelo que eu soube, informações que eu recebi, o Benfica desistiu do goleiro Hugo por 2 motivos. O primeiro, pela questão extracampo, né, e a segunda, pelo pedido salarial alto. Ou seja, cara, o Hugo tá acabando com a carreira dele. Infelizmente, né? Infelizmente ele está acabando com a carreira dele, tá bom? Falar aqui sobre um outro jogador, né, que eu comentei no início do nosso vídeo, o Varela. Torcida criticando muito o Varela, né? Mas a gente já havia dito no nosso vídeo, nas nossas lives, que o Varela é um jogador que não é um jogador que tem como característica a parte ofensiva, né? E nesse sistema de jogo que o Vitor Pereira está jogando, fica muito difícil para o Varela, né? O sistema dele é onde que ele se comporte melhor defensivamente e construa por dentro. Já com o Vitor Pereira, ele precisa construir muito por fora, né? Ali na linha lateral, sendo muito agudo, indo para a linha de fundo, e não é muito bom no 1 contra 1, e não é muito do Varela, eu já disse sobre isso. Por isso que nesse sistema de jogo, o Mateuzinho será superior ofensivamente. Tem característica, né? Só que não dá para contar muito com o Mateuzinho. E canso de pedir, né,
que se realmente o Rodinei fosse negociado, o Flamengo necessitaria de um novo reforço com as mesmas características do Rodinei, e isso não foi feito, tá? Falamos já do motivo do Vitor Pereira ter colocado o Marinho, disse que precisava de um jogador agudo pelo lado esquerdo, e o Marinho dá isso a ele, né, ofensivo. Não tinha o Felipe Luiz, medo de machucar o Ayrton Lucas. Sobre a saída do Pedro, mesma coisa, medo de perder o jogador Pedro, não ter um reserva imediato com qualidade. Isso tudo aí acaba preocupando o treinador Vitor Pereira, tá? Vitor Pereira. Uma outra coisa que preocupa o Vitor Pereira, né, é a questão da preparação do time, que é normal o que aconteceu ontem, do time ter ficado lento, até mesmo porque o Flamengo vem de uma preparação física muito pesada, precisa acelerar o processo por causa do tempo curto que o treinador tem, né? Ele disse que o Flamengo foi lento, se preocupa com a parte física. Não somos máquinas, tá? Em partida fraca tecnicamente, o Flamengo cria pouco e não consegue sair do 0-0 com o Madureira. Mesmo assim, o time segue líder do campeonato com 7 pontos. Mas isso aí é de menos, ser líder, não sei. Agora, na verdade, o Flamengo está com um jogo a mais, tá? Ele explicando por que ele colocou o Mateusão, né, no segundo tempo, para forçar mais o último terço. Tentaram a vitória a qualquer custo, arriscaram tudo, tirou o Ayrton Lucas porque ele jogou os 90 minutos contra a Portuguesa e 3 dias depois foi obrigado a voltar a campo. Então tem que sempre pensar nas questões de lesão para tentar preservar os nossos jogadores. Optou por jogar com o Marinho aberto. Nesse momento estamos adaptando pelo Felipe Luiz não estar, tá? Então, palavras aí do Vitor Pereira. Ele analisou algumas coisas, né? Falou que na primeira etapa circularam muita bola de forma lenta, os próprios movimentos não surgiram. Na segunda parte poderíamos ter feito mais do que um gol, que não aconteceu. A primeira parte também foi afetada por termos esperado muito tempo quebrado o aquecimento, verdade, que prejudicou a entrada no jogo. Na segunda parte tentaram arriscar mais, tá? Elogiou demais a torcida de Cariacica, né? Falou que a torcida veio para apoiar, gostaria de ter dado a vitória para eles, mas a torcida tem que se lembrar que começaram a preparação há pouco tempo. Em 3 dias jogarão novamente, vamos jogar contra o Palmeiras mais à frente, não somos máquinas. Sabemos que o ritmo do primeiro jogo foi forte, não durante os 90 minutos, mas tivemos boas dinâmicas. Sábado jogaremos outra vez, faz parte do processo, é compreensível essa atuação. Já disse que o próximo jogo o Flamengo jogará com o time titular, né, contra o Nova Iguaçu, né, e ao jogo no meio de semana o Flamengo jogará, né, com o time alternativo, tá bom? Então é isso aí, galera, muito obrigado a todos vocês. Mais tarde estaremos lá no nosso programa do Tropa Rubro-Negra, então conto aí com a audiência de todos vocês, tá? Então, muito obrigado a cada um, né? Fiquem com Deus. Se inscreva aqui no canal Deca CRN. Faltam menos de 3 mil amigos para chegarmos à marca de 300 mil inscritos. Sortearemos 2 mantos sagrados, tá? Então conta aí com a audiência da galera, sempre se inscrevendo aqui. Abraço, deixem o like, saudações rubro-negras.